Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, Marília! Está começando mais uma edição do programa Com a Bola Toda, nesta segunda-feira, dia 22 de abril. Vamos falar tudo o que está acontecendo no mundo da bola, principalmente Marília Atlético Clube, que no último sábado fez a sua estreia em casa pelo Campeonato Paulista da 4ª Divisão e acabou decepcionando 0-0 contra a equipe do Itararé, um jogo muito fraco tecnicamente, que no último bloco a gente vai mostrar as imagens, se podemos dizer assim, dos melhores momentos. Vamos comentar sobre a partida. Também temos entrevistas. O apresentador Ronaldo Medeiros, que já está aqui conosco, daqui a pouco ele vai participar com a gente aqui, está descarregando as entrevistas feitas no Bento de Abreu após a partida, com o técnico Ricardo Costa e também com os atletas. Vamos falar muito de Marília Atlético Clube e desse grupo 4, que tem um novo líder, é o Assisense. O time da região venceu o clássico contra o Vossen no domingo e com isso assumiu a ponta do grupo 4. Marília está na terceira colocação com 4 pontos, mesma pontuação do vice-líder Itararé. Então daqui a pouco a gente vai dissecar tudo sobre MAC e também sobre esse grupo do Alves Celeste nessa primeira fase do Campeonato Paulista da 4ª Divisão e falaremos em relação a reforços. Hoje à tarde chegou mais um jogador contratado pelo Marília, já era esperado, o meia Ícaro, jogador de 22 anos, que estava defendendo o São Gabriel lá do Rio Grande do Sul, 2ª Divisão Estadual, e que trabalhou o ano passado na Série A3 com o técnico Ricardo Costa no Esporte Clube São Bernardo. Então a gente vai trazer essas informações de atletas que já estão no elenco e que serão inscritos para essa terceira rodada, domingo, lá em Capão Bonito contra o Elo Esporte, às 10 horas da manhã. Então o MAC vai ter novidades também em relação a inscrições. E é claro, a expectativa de que novos atletas também cheguem, como no caso o zagueiro Gutierrez, que trabalhou com o técnico Ricardo Costa na temporada passada no São José e que amanhã irá rescindir o seu contrato com o Capivariano, disputou a Série A3 para acertar com o MAC. Então temos muitos assuntos para falar do Marília Atlético Clube. Mas nesse primeiro bloco a gente vai dissecar primeiro o Campeonato Paulista da 4ª Divisão, né, ou Bezinha, ou Sub-23, dos resultados dos outros grupos. Depois de 3 rodadas, apenas 3 equipes estão com 100% de aproveitamento na competição. Claro que no grupo do MAC o Assisense tem 100%, mas somente 2 jogos disputados. Então outras 2 equipes seguem com 100% de aproveitamento em outros grupos. Uma delas é o Fernandópolis, que venceu o América de Rio Preto pelo placar de 2-0 em casa, 3 jogos, 3 vitórias na liderança. Na vice-liderança temos o Tupã, que jogou em Oswaldo Cruz e venceu por 2-1. E o Andradina, que também nesse grupo 1 venceu o José Bonifácio pelo placar de 3-0. Grupo 1 da seguinte maneira: Fernandópolis 9, Tupã 7, Andradina 4, Oswaldo Cruz 3. Seriam as 4 equipes que hoje estariam se classificando para a segunda fase da competição. A América tem 3, Bandeirante e José Bonifácio ainda não pontuaram nesse grupo 1. Pelo grupo 2, Matonense 3, São Carlense 0. O Catanduvense no clássico de Catanduva perdeu para o Catanduva por 3-1 e a Francana fez 3-0 no Taquaritinga. Com isso, a Francana lidera, tem 7 pontos, seguido do Catanduva com 5. Os 2 times estão invictos, ainda não perderam, mas já empataram. A Inter de Bebedouro e o Catanduvense estão com 4, seriam os 4 que avançariam para a segunda fase. E ali bem na cola, Matonense 3, São Carlense 1 e Taquaritinga, que ainda não pontuou. Pelo grupo 3 da competição, o Independente, jogando em Limeira, perdeu para o 15 de Jaú por 2-0. O Rio Branco em Americana fez o mesmo placar diante do Jaguariúna e o Brasilis de Águas de Lindóia fez 2-1 na Itapirense. Com esses resultados, o Rio Branco lidera, tem 6 pontos em 3 jogos, o Brasilis de Águas de Lindóia tem 5, Independente de Limeira e 15 de Jaú com 4, e ali são os 4 primeiros hoje que avançariam, e ali na cola, Itapirense 4, Jaguariúna 1, União Barbarense, não pontuou ainda. Claro que em 2 jogos, União Barbarense folgou nessa rodada, somente o grupo do MAC é formado por 6 equipes, os demais grupos têm 7 agremiações, então a cada rodada um clube folga. E dessa vez foi União Barbarense que em 2 jogos, 2 derrotas.
Vamos pular aqui o grupo 4, que é o grupo do Marília, a gente vai falar no bloco posterior. Grupo 5, Mantiqueira 2, Atlético Mogi 0, Amparo 3, União Mogi 2, Joseense 0, São José 1, o clássico do Vale do Paraíba, o clássico de São José dos Campos. Com esses resultados, o grupo 6 está da seguinte, aliás, o grupo 5 da seguinte maneira: o Amparo lidera com 7, São José 5, Paulista 4, Paulista Jundiaí, que tem um jogo a menos, folgou na rodada, e o Mantiqueira tem 3. Seriam os 4 primeiros colocados que avançariam para a segunda fase. O Mantiqueira, que é de Guaratinguetá. Brigando ainda por classificação, Joseense 2, União Mogi e Atlético de Mogi, os 2 times de Mogi das Cruzes com apenas 1 ponto cada. Pelo grupo 6, Mauaense 1, Barcelona da capital também 1. Tivemos também o clássico de Guarulhos, Associação Desportiva Guarulhos 1, Flamengo 3, e o Jabaquara, que perdeu em casa para o União Suzano, que é a outra equipe com 100% de aproveitamento até o momento. União Suzano, então, em 3 jogos, 9 pontos. Flamengo de Guarulhos aparece na vice-liderança com 6. Mauaense 4, Mauá 3. Ali brigando ainda por classificação. Barcelona 2, Guarulhos 1 e o Jabaquara, que ainda não pontuou. Então, são os resultados do Campeonato Paulista da 4ª divisão, a mesma divisão que o Alves Celeste disputa nesta temporada. Vamos falar agora de Série A2, já que no final de semana foram conhecidos os 2 times que conquistaram o acesso para a Série A1 do ano que vem, o Paulistão. A Inter de Limeira, desde 2005, a Inter de Limeira não disputava a Série A1, e em 2020 estará de volta. A Inter de Limeira, que jogando em Piracicaba, empatou com o 15, o Inhoquim, placar de 2-2. Primeiro jogo em Limeira já havia sido 0-0, e nas penalidades máximas, a Inter de Limeira conquistou o acesso e a vaga para a decisão da Série A2. A outra equipe classificada e também já com acesso garantido é o Santo André, surpreendente Santo André, que desbancou o Água Santa. Terminou a primeira fase na primeira colocação, com uma certa folga, inclusive em relação aos demais adversários. Primeiro jogo, o Santo André havia vencido em casa por 2-0, e em Diadema o time da casa venceu por 3-2. Então, Santo André e Inter de Limeira fazem a final da Série A2, para ver quem ficará com o título, mas as 2 agremiações já estão na Série A1 do ano que vem. E é claro que ainda o Água Santa, por ter tido a melhor campanha na somatória das todas as fases, ainda pode se beneficiar com o acesso, caso aquela situação que a gente já relatou aqui anteriormente, da fusão do Red Bull com o Bragantino. A fusão vai acontecer, já aconteceu inclusive para a disputa do Brasileiro da Série B, só que com a fusão, um CNPJ vai ficar vago, que será o do Red Bull, e que pode ser vendido para uma empresa. Se houver a possibilidade da venda desse CNPJ do Red Bull e do Red Bull, que também está na Série A1, exemplo do Bragantino, o clube não ficaria uma vaga em aberto, aí todas seriam preenchidas da Série A1 e não abriria uma terceira vaga de acesso na Série A2. Então, isso só será definido no final do ano, a federação já se posicionou sobre o assunto, e se isso acontecer, houver uma terceira vaga de acesso, é o Água Santa, por ter feito melhor campanha, até mesmo que o 15 Piracicaba, que foi o outro semifinalista da Série A2, tá certo? Da 2 a gente vai falar da Série A3, já que no final de semana tivemos os jogos de ida da fase semifinal da competição. O Monte Azul, jogando em casa, ficou no 0-0 contra o Desportivo Brasil, e em Osasco, o Audax do marilhense Matheus Marcondelli perdeu para o Barretos por 1-0. Barretos, que eliminou o Noroeste, está muito próximo da decisão e principalmente da vaga de acesso para a Série A2. O regulamento da Série A3 funciona diferente da 2. Então, os times com a melhor campanha, eles têm a vantagem de jogar por um empate, por 2 resultados iguais, por 2 empates, ou uma vitória por 1 gol de diferença, uma derrota por 1 gol, tem a vantagem de jogar por um empate. Então, está da seguinte maneira: Monte Azul e Desportivo Brasil, 0-0, se repetir a igualdade, 1-1, 2-2, 3-3, o time de Porto Feliz conquista o acesso para a Série A2 e a vaga para a decisão. E no caso, o Audax, que perdeu em casa de 1-0 para o Barretos,
terá que vencer por 2 gols de diferença se quiser chegar à decisão e voltar à Série A2 em 2020. O Osasco Audax, que foi rebaixado o ano passado, na mesma Série A2, está disputando a Série A3. Então, essa é a situação dos jogos de volta no próximo final de semana. Barretos joga em casa e o Desportivo Brasil também, por enquanto, apontados como favoritos à final e também as vagas para a Série A2 do ano que vem. Falamos um pouco dos estaduais no futebol paulista, né? Bezinha, dos grupos, Série A2, Série A3. Só no próximo bloco a gente vai falar da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo. Só destacar alguns estaduais, alguns campeões de estaduais pelo Brasil afora. Os principais aqui no Campeonato Baiano, o Bahia venceu o Bahia de Feira por 1-0 na decisão, depois de ter empatado o primeiro jogo 1-1, Bahia leva mais um título estadual. Também tivemos no Campeonato Candango, né, o Campeonato de Brasília, o Gama fez a final contra o Brasiliense, 2-2 no tempo normal. O Gama já havia vencido o primeiro jogo por 3-1, o Gama campeão do Distrito Federal. Tivemos também o campeão carioca, o Flamengo, que havia vencido o Vasco no primeiro jogo por 2-0, repetiu o placar no duelo da volta, leva o título carioca. O catarinense ficou com o Avaí, bateu a Chapecoense na decisão. Tivemos o Mineiro também no final de semana, que teve o Cruzeiro como campeão em cima do Atlético Mineiro. O campeonato cearense, do goleiro Rogério Ceni, que acabou levando o título, venceu a primeira partida 2-0 e o segundo jogo também venceu, dessa vez por 1-0, Fortaleza do Rogério Ceni, que também está na semifinal da Copa do Nordeste. Então estão aí alguns campeões estaduais, né? Alguns dos principais que a gente destacou aqui neste final de semana, porque já no próximo teremos início o Brasileirão da Série A e também da Série B. Ao meu lado, para a gente comentar esses assuntos, Ronaldo Medeiros. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Jorge, amigos do programa Com a Bola Toda. O que me chamou muita atenção no final de semana já foi no sábado, na disputa da Série A2, né, que deu acesso ao Paulistão. O time do 15 de Piracicaba vencia até os 47 do segundo tempo. Aí tomou o gol que ocasionou os pênaltis e acabou perdendo nos pênaltis, né? Agora, nessa fase, Jorge, passou a ter pênaltis, porque na outra não tinha pênaltis, né? Então, Ronaldo, eu confesso que eu não vi o regulamento, essa teve pênaltis, né? Então. Teve pênalti, sim, e eu não sei se na Série A3 isso se repete também. Porque tinha sido 0-0 no primeiro jogo, sim, né? E empate de 2-2 no segundo jogo, que levou para os pênaltis. E interessante que tanto o Inter de Limeira e Santo André, que conseguiram o acesso, foram se não me falha a memória, a 6ª e a 7ª equipe de melhor campanha. O Água Santa com a melhor campanha acabou ficando no meio do caminho, né? Ficou no meio do Pode caminho. Ainda ter uma oportunidade de vaga, por conta aí da situação que a gente já citou aqui, da fusão Red Bull e Bragantino, que pode abrir essa terceira vaga para as outras divisões também de acesso, mas por enquanto ainda só mesmo de forma oficial Inter de Limeira e Santo André no Paulistão do ano que vem. E o Barretos, que deu um salto muito importante para conseguir o acesso para 2, né? Batendo o Audax lá em Osasco por 1-0, né? Então, um simples empate classifica o time de Barretos. E no outro, Monte Azul e Desportivo 0-0, está tudo em aberto ainda, né? Sim. Mas uma boa vantagem para o Desportivo Brasil. Só fazer uma correção aqui, Ronaldo. O Matheus da Sam, eu falei os resultados da Bezinha do final de semana e eu destaquei as equipes que estão com 100% de aproveitamento. E não citei o Rio Branco, de Americana, que também 2 jogos, 2 vitórias. O Rio Branco folgou uma rodada, por isso que ele não tem 3 jogos e 3 vitórias. E o Matheus da Sam está me corrigindo aqui. Obrigado, viu, Matheus, pela audiência, obrigado pela correção. Inclusive, no último bloco a gente vai mostrar as imagens dos melhores momentos, né, se assim podemos dizer, do empate 0-0, cedidas... Os momentos menos ruins. Cedidas pelo nosso amigo Matheus da Sam. Obrigado pela audiência. Só aproveitar o Milton Vieira. Estive lá e gostei do time. Fomos injustiçados pelo árbitro, o Milton Vieira, o Amendoim. Vamos subir invictos. Mas onde o Amendoim vê o problema com o árbitro, Jorge? Eu sinceramente, eu acho que o árbitro foi fraco, mas fraco para os dois lados. Isso a gente vai comentar daqui a pouco. O Robson Vitoriano está dando boa noite aqui, obrigado também.
Aí, claro que o Milton também está aproveitando aqui, somos tricampeões paulistas, já aproveitando com o Corinthians também a onda. O Aleph Rafael dando boa noite. O Vinícius Ribeiro Mota, obrigado Vinícius. O Luan Moreira, boa noite. Timão campeão paulista, a festa do torcedor corintiano depois de mais um título estadual, né? Terceiro consecutivo e o 30º na história do clube. O Wilson Miranda também, pai do zagueiro Brunão, nos acompanhando. Wilson Gino, enfim, agradecer a todos que estão se manifestando aqui via Facebook, porque a gente vai falar muito de marketing, temos muitas entrevistas, inclusive, para mostrar no programa de hoje, além dos melhores momentos. Tá ok, então. Então, tudo isso nós vamos ver depois do intervalo comercial. Voltamos já. Agradecer a todos que estão se manifestando aqui via Facebook. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal, indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Antes de falarmos do Marília Atlético Clube, o empate aqui em casa, Jorge, ontem a decisão do Paulistão com mais um título para o Corinthians e o São Paulo mais uma vez ficando no meio do caminho. Um título, não vou dizer merecido, merecido em relação ao São Paulo, né? Não tenha dúvida que em relação ao São Paulo, mas no frigir dos ovos no Campeonato Paulista, apesar que ninguém se destacou também, né, Jorge? Agora, São Paulo deu uma melhorada de uns jogos para cá, mas não justificaria o São Paulo ser campeão jogando 7 clássicos e não ganhando nenhum, Jorge. Como que você vai explicar depois na história do campeonato, São Paulo campeão paulista, 7 jogos, 7 clássicos, não ganhou nenhum? Não tem como explicar. Então eu acho que está de bom tamanho esse vício para o São Paulo.
ficou de bom tamanho, eu acho, Ronaldo, esse vice-campeonato. Claro, a gente está falando de um clube grande que não vai se conformar nunca com o vice, mas eu acho que pelas circunstâncias da temporada, ele dá um alento. Eu acho que ele não gera tantas expectativas assim, mas eu acho que ele dá um alento depois da eliminação precoce na fase pré da Libertadores da América, porque eu vejo da seguinte maneira, Ronaldo, eu acho que não vou dizer que é evolução, vamos dizer assim, os resultados aconteceram ultimamente. Quem estava no comando era o Wagner Mancini. Talvez o Wagner Mancini tenha entendido, seja um dos poucos técnicos a comandar um clube grande, tenha entendido que no momento o São Paulo era um time pequeno. E jogou como time pequeno contra o Ituano, apesar de ter tido maior posse de bola no Morumbi e tudo mais, mas soube da sua limitação técnica, que talvez outros técnicos não teriam por falar, poxa, eu estou treinando o São Paulo, eu preciso me expor mais. Então eu acho que a maneira Mancini de encarar a realidade do Campeonato Paulista na reta final, ela foi importante para o São Paulo ser competitivo. Eu acho que isso foi importante, mas não que o São Paulo tinha melhorado a qualidade de jogo, longe disso. Contra o Palmeiras mesmo, o São Paulo no Morumbi ficou mais esperando o contra-ataque. O mesmo aconteceu na Arena do Verdão, levou para as penalidades, aí é uma outra história. Então, o São Paulo não fez 2 grandes jogos com o Palmeiras. O São Paulo se defendeu muito bem, como se defendeu bem contra o Corinthians, apesar do Corinthians não ser um time assim tão agressivo no sentido de ataque, não é um time que cria tantas oportunidades. Então, eu imaginava que a decisão seria nas penalidades máximas, mesmo antes pela qualidade dos dois times. Dos dois times. Só que a diferença do Corinthians para o São Paulo, Ronaldo, a confiança já é um elenco calejado de títulos, de conquistas, de jogos importantes, com um treinador acostumado a isso. Então essa é a grande diferença em relação ao São Paulo. Como você disse, o São Paulo não ganhou nenhum clássico, poderia ter sido campeão paulista sem ganhar nenhum clássico. Eu acho que, claro que isso chama atenção, mas eu acho que o que mais pegaria, Ronaldo, é que o São Paulo não tinha nenhum centroavante para o jogo. Teve que improvisar o Hernanes, improvisou o Everton Felipe. Eu acho que você improvisou muita gente do meio para frente, porque você não tinha a mínima qualidade para criar oportunidades. O São Paulo estava jogando por 2-0-0. Achou um gol, tudo bem que o Corinthians também não criou muita coisa, mas o Corinthians ainda já se sabe que é um time que cria pouco. O São Paulo não, o São Paulo já foi nítido, não só no jogo contra o Palmeiras, mas como esse do Corinthians, nítido para se defender. Vamos levar para os pênaltis. Nos pênaltis a gente tem chance de igual para igual com qualquer um. Então, eu vejo, por exemplo, o Antony foi o destaque do São Paulo. Eu não sei se dá para dizer que foi o destaque do São Paulo, porque mesmo ontem contra o Corinthians, Ronaldo, eu esperava mais do Antony, no sentido assim, pega a bola, parte para cima do adversário. Ele estava com medo de partir para cima, fez o gol de oportunismo e tudo mais, um bonito gol por sinal, mas eu acho que faltou um pouco mais de ousadia, de pegar a bola, eu tenho um marcador, tá no mano a mano, eu vou para cima dele, eu sou rápido, pô. Eu tenho que ganhar do lateral na velocidade. E toda a bola que ele pegava de lado, ele tocava para trás. E o São Paulo não criou absolutamente nada. Tirando o chute que foi o gol do Antony, o São Paulo não deu um chute que o Cássio possa ter feito uma defesa. Claro que o Corinthians também não criou tantas oportunidades. O Volpi deve ter feito 1 ou 2 defesas além dos 2 gols, né? Que a bola foi na direção do gol. Mas o Corinthians era um time mais preparado para essa decisão que o São Paulo, que estava como franco atirador. Já estava decidindo em Itaquera, a responsabilidade já era maior do Corinthians, apesar de ser um clássico. Óbvio que seria muito mais frustrante que se o Corinthians não fosse campeão do que, no caso, o São Paulo. Acho que do São Paulo, pouco até se esperava, não só pelo retrospecto que o time vinha nos últimos anos, né, já de vários anos sem conquistas, mas também pelo que oferecia, principalmente do meio para frente. Eu acho que para o torcedor do São Paulo ficou um certo alívio. Eu acho que não fica tanto otimismo assim pelo que vem pela frente, mas mais alívio do time ter conseguido ser um pouco mais competitivo do que nos outros anos. Porque mesmo com o Alexandre Pato, com o Vitor Bueno e com o Tietê, as opções, né, com o Pablo depois se recuperando de lesão, eu não vejo um futuro assim tão promissor assim para o São Paulo. Olha, né, não foi campeão paulista, mas vai brigar por título brasileiro, vai brigar pelo título da Copa do Brasil. Ainda não vejo. Eu acho que do brasileiro até bem distante disso. Da Copa do Brasil, como se trata de um mata-mata, eu acho que o Cuca é um treinador que sabe também lidar com as competições de mata-mata. Eu acho que pode deixar o São Paulo mais competitivo, mas não é algo para o torcedor também se empolgar tanto. E do Corinthians, Ronaldo, o que a gente imaginava que talvez o raio não pudesse cair 2 vezes no mesmo lugar, caiu.
três, né, vamos dizer assim, com o Carille no comando. Um time com suas limitações técnicas, um time que tem uma maneira de jogar que já está consolidada, que não é atraente, mas ela traz resultados. Não vou dizer aqui que o Corinthians não vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, porque em 2017 eu também achava isso, né? Com um time limitado, e o Corinthians foi campeão. Mas a gente já vai ter que fazer nossa apostinha aí, porque vai começar o Brasileirão. Sim, mas não dá para descartar esse Corinthians. A priori, pelo que se tem de elenco de outras equipes, não é para estar entre os 3 primeiros do Campeonato Brasileiro. Não. Mas não dá para você duvidar desse Corinthians do Carille, que consegue ser competitivo. E é óbvio, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, também dá para considerar sim o Corinthians um dos favoritos nas duas competições, porque sabe lidar, porque eu já disse aqui várias vezes, para ganhar um campeonato de mata-mata, você não precisa ter um elenco bom, você precisa ter um time bom, numa boa fase. E uma sorte grande. E uma sorte grande também. E até para encerrar, Ronaldo, essa questão da sorte grande, né? Pelo menos um campeonato paulista que não podemos reclamar da arbitragem, né? Eu acho que é uma decisão... por mais se falhar, ontem o Emerson ganhou dinheiro na moleza, né? Não teve nenhum VAR ontem. Não, né? Não teve, também não vi, né? Não houve nenhum lance, acho que... Só a questão do lateral do Corinthians que poderia ter sido expulso, né? No final, poderia, mas também não vejo. Mas não ia mudar muita coisa o tempo não que sei. faltava, né? Eu acho que a questão de toda é assim, o Corinthians... Né? O Fagner. A questão toda é assim, o Corinthians... O próprio Carille disse em entrevista, dos 3 foi o título que o Corinthians menos merecia. Sim. Pela apresentação. Mas não tem ninguém que merecia, né, Jorge? Se fosse ver ao frigir dos ovos. O Santos pelo futebol, mas também não ganhou do Corinthians, né? Então não adianta, né? Olha, e outra, só para encerrar, o Corinthians é campeão paulista tendo perdido apenas um clássico, que foi o segundo jogo da volta para o Santos, em que levou para os pênaltis e ganhou nas penalidades máximas. O Fabrício Lopes está falando, o regulamento do Paulistão é feito para os grandes se classificarem e aí abre a brecha para o time ser campeão sem ganhar clássico ou tendo feito uma campanha ruim na primeira fase. Concordo, o Gessé Bruno está falando, boa noite, freguês bom é o que volta, tem razão, Gessé. Corintiano fanático. Agora, um outro detalhe também que tem que se destacar é a entrevista do Cuca após o jogo, né? Ele falou, olha... Se meu time fosse o campeão, como que é o auxiliar dele, que estava até então, Jorge? Do Wagner Mancini? O Mancini estaria aqui comemorando comigo ao meu lado. Agora, no Brasileirão, mando eu. Ele insinuou, Jorge, que ele teve que engolir algumas escalações, talvez. Não engolir, mas não fez aquilo que ele queria, na verdade. Também não tinha. Também, você pode falar assim, mas ele voltou no segundo jogo contra o Palmeiras na semifinal, né? Teve 3 jogos já à frente do São Paulo, mas também não tem opção. Não, mas o que eu falo não é nem entre esses dois que ele estava, era quando ele talvez queria dar algum palpite e o Mancini não... mas isso aí, Ronaldo, eu vou falar para você de verdade, é óbvio. Né? Se você quer... o Cuca estava né, a questão de enfermidade, não podia assumir, o Mancini estava na vaga dele, então por que não colocou logo o auxiliar do Cuca para o Cuquinha, né, que é o irmão dele? Por que não colocou ele para ser o treinador da equipe em vez do Mancini? Mas o Cuquinha vai com ele, será? Vai, sempre vai com ele. Põe então um profissional. Tá o Cuquinha, né? Então, mas ainda não tá. Põe um profissional então junto com ele, Ronaldo. É claro, o Wagner Mancini está na dele. Vai ter as ideias na sua cabeça, pode aceitar um pitaco aqui, mas na hora do gramado, quem manda lá, quem está lá para fazer substituição é ele. Ele não vai ficar ligando para o Cuca, Cuca, o time está perdendo, quem que eu saco agora no intervalo para colocar alguém no lugar? Não é assim que funciona. Acho que não tem desculpa, eu acho que o Wagner Mancini ajudou o São Paulo a chegar a uma decisão. Ponto, com várias limitações que tinha. Acho que o Cuca não tem nada para reclamar, também não cai nas costas do Cuca ter perdido a final do Campeonato Paulista. Daqui para frente, o Cuca será responsabilizado pelos seus atos. O que passou até então já ficou para trás e sem ele ter aí ganhado, tendo uma parcela grande dessa não conquista de título. Mas você deixaria o Cuca? Como que eu tiraria o Cuca? Deixaria o Cuca onde ele está? Né? Agora tem que deixar ele aí. Tá. O Rick do Corte diz, boa noite a todos, estou sempre aqui prestigiando o programa top. Obrigado, viu, Rick? O Rafael Arante, também outro corintiano fanático, também está nos acompanhando. Obrigado, Rafael, pela audiência. O Giovanni Leme, volante do Assisense, que em 2 jogos, 2 vitórias. Também está nos vendo aqui via Facebook. Obrigado, o Aleph Rafael também. A gente vai falar muito do MAC, já começar a falar de MAC, né? Só vou falar do momento Zé Henrique da informação aqui. Olha, o professor de jiu-jitsu e lutador de MMA, Rodrigo Guaiana Lima, conhecido como Rodrigo Monstro,
morreu ontem à noite após se envolver em uma briga com um motorista de aplicativo em Belém, no Pará. A vítima foi atropelada por volta das 9 da noite e não resistiu aos ferimentos. O caso foi confirmado, aconteceu na Avenida Júlio César, que fica na região do Vaidicans. Rodrigo estava com mais 4 pessoas no carro quando teve início uma discussão. De acordo com o relato de uma testemunha, o motorista teria se irritado com o tom de voz de um dos passageiros e pediu silêncio. O lutador desaprovou a reação e desferiu socos no suspeito. Os passageiros desceram do carro e foram em direção a um posto de gasolina. Nesse momento, o motorista acelerou o veículo e atropelou o professor de jiu-jitsu, que morreu na hora. Segundo o delegado da Polícia Civil de Belém, o Eduardo Rolo, o suspeito já está identificado, mas ainda não há uma ordem de prisão. Lutador que tinha 28 anos de idade. Intolerância no trânsito, né, Ronaldo? Infelizmente, isso a gente vê com bastante frequência. Mas às vezes uma batida, algo que não é tão sério, se transformar até numa tragédia por conta de egos aí machucados, por conta de quem bateu, quem está com a razão e quem não está. Uma pena. Ok. Rafael Arantes, um abraço aí, né? E vamos falar de MAC, Jorge. Vou mostrar os melhores momentos. Depois, né? Tá ainda no finalzinho, né, Ronaldo? Vamos falar mais no começo do próximo bloco. Vamos só destacar então já esses minutos finais aqui em relação a esse grupo do MAC. Os resultados do final de semana, né? Tivemos... O Assisense está surpreendendo, né, Jorge? 1-0 no clássico contra o Vossen, 2 jogos, 2 vitórias. A Santa Cruzense, que venceu o Elo Sport de Capão Bonito por 3-0. Foram as partidas do grupo 4 do Marília. Já dá alguns indícios de que, por exemplo, o Elo Sport deve ser o saco de pancadas mesmo e será o próximo adversário do MAC lá em Capão Bonito, domingo às 10 da manhã. O Assisense, 2 jogos, 2 vitórias. O time que tem como diretor de futebol o Rodrigo Ortega, que estava aqui no Marília até então, né? Era o braço direito do Sojinha, está no Assisense, 2 jogos, 2 vitórias, venceu o clássico contra o Vossen lá pelo placar de 1-0 e lidera o grupo. Itararé e MAC 4 pontos cada, né? A gente vai falar daqui a pouco do jogo do Marília, do empate terrível, tecnicamente, né? Falando do 0-0. E a Santa Cruzense, que conquistou a primeira vitória, são os 4 primeiros colocados aí do grupo, né? No caso, o Vossen e o Elo Sport ainda não pontuaram. Lembrando que os 4 primeiros avançam para a próxima fase, todos jogam entre si em turno e retorno nesta primeira fase aí da Bezinha. Ok. A gente vai falar muito então nesse último bloco. E o Marília está trazendo novos reforços aí? Sim, hoje chegou o meia Ícaro, que já era esperada a chegada dele, jogador de 22 anos, que estava no São Gabriel, lá do Rio Grande do Sul, segunda divisão do Gaúcho. Trabalhou o ano passado na Série A3 com o Ricardo Costa no São Bernardo. Ricardo, que não ficou muitos jogos no São Bernardo, foi demitido, acho que depois da 6ª ou 7ª rodada, mas o Ícaro fazia parte do elenco. Então ele já se apresentou hoje à tarde. A tendência é que amanhã o zagueiro Gutierrez, que estava na Série A3 jogando pelo Capivariano, também se apresente, provavelmente entre quarta e quinta-feira, porque ele tem uma reunião marcada com o pessoal de Capivari amanhã. Era para ter sido hoje, a reunião foi adiada, ele tem contrato até o final do ano, mas a tendência é que seja rescindido. Ele só jogou 2 partidas na Série A3 desse ano, e ele disse que a tendência é haver uma rescisão entre as partes, mas ele também, conversei com o Gutierrez agora há pouco, ele disse, olha, claro que vamos rescindir, mas se eu não for perder muita coisa nessa história, né? Muito dinheiro, ele tem algumas coisas para receber, se ele não tiver que abrir mão de tanta coisa, a rescisão vai acontecer de forma amigável. Então, o Gutierrez também pode estar chegando, mais reforços podem vir a qualquer momento. O MAC, Ronaldo, que nessa segunda partida, dos 26 nomes permitidos de inscrição para essa primeira fase, só até o momento foram utilizados 13, ou seja, o MAC ainda tem metade dos jogadores, para inscrever nesta primeira fase. Claro que isso não justifica o futebol ruim apresentado no sábado, mas óbvio que ainda tem gente para estrear, ainda tem muita coisa para acontecer. Também, né, início de campeonato. Antes de chamar um intervalo, notícia que chega agora: o centroavante Gonçalo Carneiro do São Paulo foi suspenso provisoriamente por suspeita de uso de cocaína. Foi esse o motivo que ele ficou de fora do jogo do Corinthians ontem, embora falasse que era uma tendinite, mas como ele já estava suspenso provisoriamente, ele não poderia jogar. E o São Paulo não se manifestou até agora,
e tem até quarta-feira para pedir a contraprova, Jorge. É um jogador problema, né? Já mostrou que não tem feito boas atuações em campo. Eu acho que vai acabar o São Paulo futuramente rescindindo, emprestando, vai abrir mão do Carneiro, que já se mostrou bastante problemático. Intervalo comercial, na volta tudo sobre MAC diante da equipe do Itararé. Fui no Itararé beber água, não achei. Não, esse é o Itororó. Depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Um abraço para o nosso querido Guima, grande Guima, hein? Um beijão a Norma. Ele disse que assiste o programa todos os dias. Obrigado, viu, Guima? Vamos começar a falar do Marília Atlético Clube, né, Jorge? Empate de 0-0, empate xoxo. O empate, o 0-0 resume o que foi a partida. Fraca tecnicamente, já podemos mostrar aí, se é que temos melhores momentos desse jogo. Agradecer as imagens do nosso amigo Matheus da Sam, enquanto a gente vai acompanhando o que aconteceu no Bento de Abreu no sábado à noite. Lembrando que o MAC está de branco. O MAC está de branco, 1.042 pagantes, até um público razoável, né, para uma estreia de Bezinha, quarta divisão. Aí foi a melhor chance do MAC. Foi a única chance da melhor chance do MAC, chute para fora do Lucas Souza. O MAC não conseguiu acertar um chute na direção do gol. O goleiro adversário, o goleiro do Itararé, o Yuri, não fez nenhuma defesa, né? A gente vai vendo aí, ó, é um cruzamento, que a bola foi direto pro gol, e nada mais. E o Itararé teve essa chance aí, ó, no primeiro tempo, em que o camisa número 5, o Daniel, chutou para a defesa do goleiro, do Geilson. Teve essa cabeçada também aí que o Geilson fez defesa. Geilson sem muita... é firme, né, Jorge? Bom goleiro. Eu acho que ele só saiu um pouco errado num lance de escanteio lá, ele saiu meio estabanado e o jogador do Itararé conseguiu pegar meio de voleio, que ele pegou errado na bola, não foi na direção do gol, mas é um goleiro aparentemente bastante seguro. Agora, o que chama a atenção, Ronaldo, do jogo contra o Itararé, eu acho que você empatar contra o adversário, que aparentemente é um dos mais bem estruturados desse grupo do Marília, porque só para fazer uma comparação, Ronaldo, o Itararé já tem quase os 26 jogadores definidos para essa primeira fase, enquanto que o Marília, como eu disse no bloco anterior, dos 26 nomes permitidos para essa primeira fase, ele só registrou 13. E já joga um bom tempo a maior parte desses jogadores do Itararé, né, Jorge? Sim, já manteve uma base do ano passado que chegou até a terceira fase. Então, eu sabia que não seria um jogo fácil. Só que o que me incomodou um pouco, Ronaldo, foi o estilo de jogo do Marília, né? Pouco agressivo,
muito na base do chutão, do lançamento de longa distância, sem muita criatividade, principalmente pelas laterais. Eu vi que o meia, o Helder, ele foi bastante criticado, né? Que foi o camisa 10 do Marília, ele foi bastante criticado, poxa, não apareceu no jogo, mas eu penso da seguinte maneira, Ronaldo, eu venho sempre falando aqui ao longo dos programas, não só em relação à MAC, mas outros campeonatos, que hoje o que a gente vê no futebol brasileiro e mundial são que as principais jogadas de ataque, elas são criadas pelos lados e não mais pelo meia. A bola não tem mais necessariamente ter que passar no meio, nos pés do camisa 10 para originar o lance. Você pode perceber que na maioria dos jogos as jogadas de ataque, elas são criadas pelas laterais. E o que eu senti falta do jogo, principalmente no primeiro tempo do Marília, foi uma aproximação maior dos dois laterais do MAC, que são muito bons ofensivamente, são bons sim. Eu já vi treinos e já vi o currículo, já vi vídeo desses jogadores, o Matheus Mima pela direita e o Fernandinho pela esquerda, são muito bons jogadores, mas vi eles com uma função, com uma função muito mais defensiva do que ofensiva. Então isso me causou uma certa frustração, porque os dois atacantes do MAC pelas laterais, o Lucas Souza e o Lucão, eles também se preocupavam muito mais em marcar do que atacar. Ficava um buraco no meio campo para a criação das jogadas. O Lucas Lima, centroavante, ficava isolado lá na frente. Quando recebia uma bola, ele não tinha para quem tocar, e na maioria das vezes a bola que chegava até ele era através de chutão, em que ele tinha que dividir no alto com o zagueiro. Então ele teve muitas dificuldades, porque as jogadas pelas laterais não aconteceram. O Fernandinho tinha que aproximar mais com o Lucas Souza pela esquerda e o Matheus Mima aproximar mais com o Lucão pela direita. Infelizmente isso não aconteceu. E aí o que se transformou num jogo? De mais posse de bola para o Marília, mas de posse de bola inútil, atrás do meio de campo. Voltava a bola para o lateral voltava para o zagueiro jogava para o outro, né? O Cita Júnior jogava para o Brunão para o Mima, e aí para tentar uma jogada de ataque era uma inversão direta, uma ligação direta para o ataque, que na maioria das vezes não resultou em nada. Então eu acho que essa postura me incomodou um pouco, dos laterais não se aproximarem mais dos dois atacantes. Porque não adianta você crucificar o Helder, Ronaldo. O Itararé jogou com 3 zagueiros e um volante. Como que você vai jogar pelo meio com 3 zagueiros e um volante ainda na marcação? Fica difícil. As imagens aí, viu, Nicolas? Já vimos demais essas imagens. Então assim, Ronaldo, fica difícil a criação. Você tem que tentar algo pelas laterais, com os atacantes e com os laterais. Isso não foi feito. E aí você ficava no primeiro tempo tocando a bola de um zagueiro para o outro, até o Itararé apertar a marcação e você dá um chutão, uma ligação direta. Então, muito pobre o futebol do Marília em termos de criação. No segundo tempo, o Ricardo Costa mudou um pouco a postura. Os laterais avançaram um pouco mais para encostar nos dois atacantes. E aí o que ele fez? Foi pouco ainda, hein, Jorge? Foi pouco, mas muito já foi pouco. Mais do que foi no primeiro tempo. Aí o que ele fez, Ronaldo? No primeiro tempo não teve nada. Não teve nada. E o que ele fez? Quando o MAC tinha a posse da bola com o Geilson, o Matheus Chiclete, que era o volante, voltava para se tornar um terceiro zagueiro. Deu para explicar por que é Chiclete também. Voltou para se tornar um terceiro zagueiro, abriu o Brunão e o Cita Júnior, né, para formar uma linha de 3 zagueiros, para avançar um pouco mais os laterais, para que eles pudessem se aproximar mais dos atacantes. Só que a aproximação aconteceu, mas as tabelas, as triangulações não aconteceram, porque nem o Lucas Souza, nem o Lucão estavam bem na partida, ofensivamente. E o Lucas Lima, que é o centroavante, que é a referência e que não é um jogador que fica fixo, se movimenta bastante, teve dificuldades. O técnico até mudou, tirou o Lucas Souza da partida, ele pôs o Richard Tanque, que foi uma estreia, né? um atacante de mais força física, mas muito rápido pelo lado. Ele pôs o Richard Tanque, deixou ele como centroavante. Gostei do Tanque, viu, Jorge? E ele colocou o Lucas Lima para jogar como atacante mais pelos lados. Tanto que ele cria uma oportunidade, até antes do Lucas Souza sair, ele cria um cruzamento que o Lucas Souza teria que bater de primeira para o gol. Ele foi querer dominar, a bola espirrou um pouco, né? Sobrou um pouco na frente, e aí a zaga adversária afastou. Então, Ronaldo, foi um futebol muito pobre. Eu esperava um pouco mais. Eu acho que até o empate, para mim, não é uma situação tão frustrante assim, mas eu acho que a apresentação, sim, foi muito abaixo do que se esperava, até porque o MAC só tem 13 jogadores dos considerados lista A, só que a maioria desses jogadores faz parte do setor ofensivo. Você tem João Férez, você tem Lucas Lima, você tem Lucas Souza e você tem o Richard Tanque e o Dorival. Desses 13, 5 são atacantes.
Então, era para ter apresentado algo de melhor em termos ofensivos de criação de jogada. Mas a bola não chegou, né, Jorge? A bola não chegou, mas a das poucas vezes que chegou também não houve a triangulação, não houve a tabela. Havia um espaço muito grande entre os atacantes. E aí também, o Helder também tem culpa, não participou da movimentação, não se desvencilhou da marcação adversária e o jogo ficou muito xoxo. E o Itararé, que também mostrou que tem um poder ofensivo muito fraco, veio dentro da sua proposta, jogando com 3 zagueiros, marcando em 2 linhas, evitando que o Marília tivesse saída de bola com toque, forçava o chutão a todo momento, e então ficou um jogo xoxo. O Itararé também não criou grandes oportunidades, chutou pouco a gol, foi um jogo muito fraco. Que a proposta dele era segurar mesmo. Mas jogar nos contra-ataques, né? Pelo menos jogar nos contra-ataques. Nem isso o Itararé conseguiu assustar muito. Mostra que, é claro, o Marília também tem as suas qualidades defensivas, mas ofensivamente precisa melhorar muito. Claro, muitos jogadores ainda estão por chegar. O time vai melhorar de rendimento, eu acredito nisso, mas no sábado eu acho que ficou muito frustrante pela apresentação, não pelo resultado, pelo menos na minha visão. Jorge, quem está nos vendo, você capricha aí, que é o Fernando Caetano. Que é o aniversariante do dia, inclusive, né? É mesmo, Jorge? Fernando Caetano, do Fox Sports, baita de um repórter do Fox Sports, o repórter principal, inclusive, da emissora. Marilhense, nós passamos a informação, exatamente, do Lucas Lima, né, que pode um dia se concretizar, do Lucas Lima pelo Luan do Grêmio. Ele está nos acompanhando, né, o Fernando Caetano, manda um grande abraço para ele, está lá em São Paulo acompanhando aí o noticiário dos principais clubes e utilizando um pouquinho do seu tempo vago para assistir o nosso programa, para saber um pouco do MAC. Obrigado, viu, Fernando? É uma honra para nós ter você nos acompanhando aqui via Facebook. O Hélio Santiago lá em Bauru nos acompanhando, o Ednelson Cunha, grande São Paulino, nos vendo, pessoal do Marília Gol, e o Wilson Gino está encricrisado, Jorge, ele quer saber se tem alguma razão para o Marco jogar de branco. Confesso que eu não apurei, viu, Gino? Realmente, o Marco jogou de branco, não sei o motivo. Eu sei que vieram 2 uniformes por enquanto, viu, Jorge? 2 uniformes? Um branco e um azul. Sim. Né? Porque a Cancha, que é a nova patrocinadora, não mandou ainda uma quantidade suficiente. Então não sei se esse pode ter sido o motivo, mas vamos apurar. O Júlio e o João Pedro está dando boa noite para a gente, obrigado, e a gente retribui. Vamos ver o que o técnico falou? Vamos lá, né? Vamos para as entrevistas. Vamos ver o Ricardo Costa, que falou após esse empate de 0-0 no Abreuzão. Bom, não era o resultado que a gente esperava fazer os 3 pontos dentro de casa. Pegamos um adversário bem fechadinho, né, que catimbou bastante o jogo. Eu não sou de reclamar muito de arbitragem, mas o juiz ele poderia ter sido um pouquinho melhor. Não que isso tenha sido não que isso tenha influenciado no resultado, mas eu acho que deixou o nosso time muito nervoso por ser uma estreia em casa, por jogar do lado da nossa torcida. A gente, principalmente no primeiro tempo ali, ficou um pouquinho nervoso, esqueceu um pouco de jogar futebol, né? Precisamos melhorar um pouco no início do jogo. Segundo tempo, acho que a gente tomou mais as rédeas do jogo, conseguiu sair com mais qualidade, mas faltou chegar ali na parte final do campo com um pouquinho mais de velocidade para poder agredir realmente o adversário. Chegamos muito em bolas longas, né? Mas pegamos um adversário que se fechou lá atrás e estava jogando por uma bola. Como eu disse, é um time bem montado, mas que catimbou bastante o jogo, isso atrapalhou. Toda hora que a gente iniciava uma jogada, principalmente saída de contra-ataque, eles matavam a jogada. Foi pelo menos umas 8, 10 jogadas que eles pararam com condição da gente iniciar uma boa jogada e o juiz não deu um cartão amarelo, né? Então isso deixou a gente nervoso, atrapalhou, picou o nosso jogo, né? Como a gente fala, pica um pouco. A arbitragem foi muito fraca para os dois lados. Eu acho que o Itararé parou demais o jogo com faltas no meio de campo, aquelas faltas para matar a jogada, e o árbitro puniu pouco com cartão. Né? Vários lances de falta no meio de campo, você via que era nítido que o jogador do Itararé estava matando a jogada, não é aquela disputa de bola em que houve a falta. O jogador já tinha ficado para trás na jogada e fazia a falta e o árbitro não dava cartão. O árbitro, por sinal, muito fraco. Como eu disse, para os dois lados, eu não acho que prejudicou o Marília, mas eu acho que isso tem que ser mencionado sim. O próprio Ricardo disse que isso também, claro, que não pode ser jogado nas costas da arbitragem
a apresentação ruim do Marília, mas isso aconteceu sim. Foi uma arbitragem bastante fraca, puniu pouco, conversava demais, deixava o jogo andar, até por isso aconteceram algumas confusões, principalmente no final do jogo, porque o árbitro não mostrou pulso firme. Se mostrasse mais cartões, inibia o comportamento de vários jogadores aí na reta final da partida. Enfim, é óbvio que o Itararé na reta final ia tentar catimbar um pouco mais o jogo, mas precisava de uma atitude mais enérgica do árbitro para que o jogo não descambasse para uma confusão generalizada como aconteceu em alguns momentos. Mandar um abraço aqui para Silvana Lima, está lembrando do aniversário da Santa Casa, 90 anos. Abraço a nós dois, obrigado a Silvana. Realmente, a Santa Casa, a história da Santa Casa se confunde com a história da cidade, né, Jorge? Silvana, minha amiga de karaokê, canta demais. Ela e meu amigo Célio também, o casal 10, que também nos acompanha. Aproveitar e mandar um abraço para o Rodrigo Ortega, que está nos acompanhando, diretor do Assisense. Né? Parabéns, viu, Ortega? 2 jogos, 2 vitórias, lidera o grupo 4 da Bezinha, está nos acompanhando. O Elinho Bissoli está dizendo boa noite, vai Corinthians. Aproveitar também o Mirandinha, também mandando o seu alô, falando em relação ao Corinthians, que fez uma campanha, pode não ter feito um grande futebol, mas fez uma campanha que só perdeu um clássico. Foi para o Santos no segundo mata-mata, em que classificou nas penalidades. O Júlio João Pedro também nos acompanhando. Muito obrigado a todos aí que estão conosco via Facebook e a você que está em casa também. Tá certo. Quem está na agulha aí, Jorge? Podemos chamar o meia Helder, né? Que você falou com o Helder, meia do Marília, né? Que teve uma atuação bastante apagada, já teve a mesma situação lá em Assis contra o Vossen e novamente deixou a desejar, como boa parte do time. Vamos deixar registrado isso também. Vamos lá, Helder. Infelizmente, esse empate saiu com um gosto bem amargo. A gente tentou buscar o jogo a todo momento, a equipe deles vieram fechadinha, tentando travar o jogo, amarrar o jogo. Infelizmente a gente não conseguiu criar muitas chances, as que a gente criou a gente não conseguiu caprichar na finalização e o empate não foi o que a gente gostaria, mas a gente não perdeu ponto, isso que é importante. O que faltou para chegar aí a essa vitória dentro de casa e dar alegria para a torcida? Eu acho que faltou um pouco mais de capricho, né? Ali no último passo, a gente tentar colocar um pouco mais a bola no chão. Mas a equipe foi bem, a equipe tentou, lutou. Trabalhar a semana para que domingo a gente possa lá fora de casa, lá em Capão Bonito, fazer um bom jogo e trazer os 3 pontos para cá. Você acha que o time ficou um pouco nervoso perante sua torcida por ser a primeira partida? Não digo que ficou nervoso, eu acho que a gente ficou... eles travaram muito o jogo, a gente acabou entrando um pouco na pilha deles, tentando também jogar algumas vezes mais dura. Eu acho que isso não é o nosso jogo, a gente tinha que colocar a bola no chão, tentar rodar mais e caprichar lá na frente. Infelizmente a gente não conseguiu fazer isso, porque a gente vem trabalhando bastante na semana. Falta um pouco ainda de entrosamento? Não digo entrosamento, eu acho que a equipe está bem entrosada, todo mundo já se conhece. É o jogo, às vezes a gente trabalha a semana inteira para fazer no domingo e no final de semana e às vezes não dá certo. Decorrer do jogo a gente vai vendo o que a gente consegue fazer e hoje não foi um dia bom pra gente. Sucesso na próxima partida. Obrigado. Tá aí o Helder, já emendar o Helder aí, porque não estamos quase no finzinho do programa, tá aí quem também? O João Férez, o centroavante, que fez um gol lá em Assis, o terceiro contra o Vossen, mas assim como o Helder e outros jogadores deixaram muito a desejar, entrou no segundo tempo novamente contra o Itararé. Vamos lá então, Férez. Uma partida difícil, querendo ou não, eles também são uma equipe que vem para brigar. A gente teve eu acredito que a gente teve um poder maior, só que não conseguimos definir lá na frente. A gente tem que melhorar isso, estamos jogando em casa com a torcida veio peso. E infelizmente a gente não conseguiu os 3 pontos, mas felizmente a gente não saiu com a derrota. Você está entrando aos poucos, está se adaptando, como que você está avaliando a sua participação? Eu vim... A gente tinha um grupo muito forte, né? Então muitos vão jogar, muitos jogadores vão ficar de fora, porque não são só 11, né? São vários jogadores. E a gente vem trabalhando, eu venho trabalhando para melhorar minha parte física, minha parte dentro de campo. E tenho certeza que o Ricardo vai saber a hora certa de me pôr uns 90 minutos, ou igual hoje ele me colocou só alguns minutos. Tenho certeza que ele vai ter a melhor escolha sempre. 0-0 foi justo? Foi justo. Eles vieram a proposta deles foi essa. Eles vieram para defender, vieram por uma bola. A gente não correu nenhum risco de gol. Acredito que o Geilson se relou 3 vezes na bola. Acredito que nenhuma foi com perigo, nenhuma defesa difícil.
é a proposta deles. Eles vieram se defender, vieram amarrar jogo, caíram no chão, teve a confusão lá do atleta deles e infelizmente... Tá aí, portanto, o Féres. Vamos fechar as informações do Marília, Jorge? Bom, Ronaldo, para o jogo contra o Elo Sport lá em Capão Bonito, domingo às 10 horas da manhã, o técnico Ricardo Costa já deve ter outros reforços à disposição. Alguns deles já estão treinando, mas não conseguiram ser inscritos a tempo para o jogo contra o Itararé. Quem chegou hoje à tarde foi o Meia Ícaro, que estava no São Gabriel, segunda divisão do Campeonato Gaúcho, deve ficar à disposição para o jogo de domingo. Lembrando que o atleta e os outros reforços para poderem participar precisam estar no BID, no Boletim Informativo Diário da Federação Paulista, até esta sexta-feira. O volante Ebert, o zagueiro Rafael também esperam a documentação para ficarem à disposição. O zagueiro Gutierrez, que amanhã tem uma reunião, foi adiada uma reunião com o pessoal do Capivariano. Ele jogou a Série A3 do Paulista, apenas 2 jogos pelo clube de Capivari, e vai acertar a sua rescisão com o Capivariano, tem contrato até o final do ano, e aí para acertar com o Alves Celeste, já tem tudo acordado com o Marília. Se amanhã acontecer a reunião e já uma definição, entre quarta e quinta-feira ele chegará à cidade e também pode ficar à disposição para o jogo contra o Elo Sport. Só para completar, o Denner, atacante, que faz parte da lista B, seria relacionado para o jogo Itararé, só que num dia antes ele acabou tendo uma virose, por isso foi cortado da relação, não ficou à disposição no banco, já está se recuperando, treinou hoje normalmente, deve ser mais uma opção também para o técnico Ricardo Costa para esse jogo do próximo fim de semana. Algum abraço? Para o Fernando Caetano, mais uma vez aniversariante do dia, obrigado pela audiência, parabéns pelo trabalho, um ótimo profissional, e aqui de Marília, isso que a gente fica mais orgulhoso ainda. Sem dúvida, reforço aí o abraço, e o programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.